Bom, professor, vou retirar o que eu disse. Não anteceder ou não anteceder fica difícil de qualquer forma. Bom, quem faria essa palestra é o doutor Arnon, mas nós conversamos bastante sobre a temática de locação e é fundamental esse panorama que o professor Silvio Capanema fez para nós, para que a gente consiga entender exatamente isso. A filosofia permanece a mesma, as mudanças são meras adaptações que nós temos que fazer. E talvez o ponto mais relevante de tudo que foi discutido aqui, e o que gera maior problema em qualquer relação contratual, e cada dia mais, tanto academicamente quanto profissionalmente, eu me convenço disso, é a questão da confiança. A confiança é a força motriz de qualquer relação jurídica. E é exatamente o medo dessa confiança falhar que nos leva a criar cenários um pouco mais rígidos de regras, ou então cenários um pouco mais leves relacionados a regras de acordo com aquela passibilidade. Eu tenho um colega que mora no Rio Grande do Sul e ele me conta que diversas relações contratuais empresariais não são feitas por meio de contrato, porque existe ali naquele núcleo uma confiança gigantesca e que aquilo ali se resolve. E, detalhe, confiança é essa reconhecida pela jurisprudência. Isso é que eu acho interessantíssimo, aquela ideia que o próprio Orlando Gomes trazia dos usos sociais, né, da utilização das práticas de mercado, aquelas características próprias do mercado para o julgamento, para entender e interpretar os negócios jurídicos, ainda existe. Bom, e essa ideia de confiança, ela com certeza se traduz num princípio de direito civil que é a boa-fé. A boa-fé não é uma novidade, ela não é uma novidade de maneira nenhuma. Já se fala, a própria Lei 4.591 de 1964, do professor Caio Mário, já trazia uma lógica de boa-fé muito grande. A única questão é que não se usava essa palavra, boa-fé. Mas é de transparência, probidade, de que as pessoas podem efetivamente contar que aquilo que foi contratado será entregue, sem sombra de dúvida, trazia para nós essa situação. Agora, a questão das locações, ela tem uma particularidade muito relevante. Situações acontecem. Eu me canso de ouvir, e não tenho dúvida que existem pessoas que têm interesse de fraudar, prejudicar, etc. Mas essa, graças a Deus, não é a maioria das pessoas com que, pelo menos, eu tenho o prazer de conviver. E situações jurídicas ocorrem. Uma perda de emprego, uma dificuldade financeira. O inadimplemento, ele é, obviamente, uma exceção contratual, mas ele é uma realidade contratual, ele pode ocorrer. E aí, obviamente, imaginem os senhores, ignorando agora o direito propriamente dito, mas imaginem um cenário em que você utiliza um imóvel para a sua subsistência e aquele aluguel começa a parar de ser pago. Aquele aluguel para de ser pago por 2 meses, paga-se 1 mês, depois para de se pagar 1 mês, aquele fluxo de caixa que se imaginava que existiria para de existir. Existe uma quebra real dessa confiança. Não há mais o interesse daquela pessoa em continuar com aquele locatário, não porque ele está inadimplente, porque ele até já quitou aquela obrigação especificamente, mas a relação jurídica em si se desgastou. Isso é muito interessante para nós, isso vale muito a pena para a gente imaginar, porque à medida que nós tínhamos uma certa pacificação de instrumentos que resolveriam este problema em cenários mais típicos de locação, com os cenários mais modernos, a gente volta para o mesmíssimo problema, e pelo menos eu me deparo muito com meus clientes me perguntando o seguinte: mas como é que eu garanto que a obrigação vai ser cumprida? Qual é a garantia que eu tenho de que efetivamente aquela pessoa desocupará o imóvel quando notificada? E a resposta é: não, nós temos a lei do inquilinato, eu tenho um mecanismo processual que não me garante, mas me traz grande efetividade em relação a isso. Sim, mas essas novas relações locatícias, se aplica a lei do inquilinato? Eu terei a mesmíssima proteção que eu tinha com a lei do inquilinato? E essa pergunta é uma pergunta muito complicada de se fazer e, pior ainda, para se responder. Primeiro aspecto, obviamente, nós não vamos tratar de maneira aprofundada de todas as novas modalidades, até porque eu não sou detentor do conhecimento de todas as novas modalidades. E nós temos, a partir do Código de 2002, em especial, do Código Civil de 2002, nós temos a tipicidade contratual como, na minha opinião, quase uma forma de contrato típico. Tamanha é a sua influência nas relações, que, na verdade, a criatividade humana vai criar qualquer relação jurídica. Mas o que nós vamos trazer aqui, talvez, seja o que o mercado já vem apresentando e, lamentavelmente, as transições estão cada vez mais curtas. Eu me lembro, me conversando com meu avô, ele viveu um momento interessante. Meu avô era membro do Ministério Público, ele viveu um momento interessante, que foi a mudança da necessidade de se judicializar a extinção do usufruto.
Então, ele falou que isso foi um tema que foi debatido, se debateu durante anos, até que finalmente, então todo mundo se preparou muito bem para aquela mudança de sistemática. Hoje em dia, se você não souber o que é blockchain, amanhã você perdeu uma fila de mercado gigantesca. Isso é uma covardia, na minha opinião, isso é uma baita de uma covardia, porque nós não temos o tempo necessário para nos aprofundar nessas estruturas. Então, na realidade, se nós tivermos, de alguma maneira, uma noção acerca desses princípios que norteiam essas discussões, das filosofias que norteiam essas discussões, estivermos com isso em dia, pelo menos, nós provavelmente nos safaremos ali ou teremos tempo suficiente para nos aprofundar nesses temas. Então, o primeiro item que eu queria tratar com os senhores é esse bendito coworking e co-living. Bom, coworking e co-living, os senhores podem imaginar o que significa, é a ideia de coabitar ou trabalhar em conjunto no mesmo espaço, manejando aqueles mesmos espaços. E os senhores podem dizer para mim o seguinte: isso resolve facilmente. É só a gente usar uma analogia ao artigo 1314 do Código Civil. Eu posso usar a coisa, mas eu não posso gerar tamanha exclusividade que torne incompatível com a sua própria indivisão. Aquela regra geral do condomínio para indivíduos. Quem dera fosse tão fácil. Porque o coworking e o co-living automaticamente são acompanhados da exploração econômica dessa modalidade. E aí, na exploração econômica dessa modalidade, nós podemos imaginar o seguinte: normalmente eu tenho uma figura centralizadora, seja ele proprietário ou legítimo possuidor daquela área, e ele divide aquela área e cede a utilização daquela área a pessoas. O exemplo clássico que nós temos é aquela velha história de aluguel de baias para o coworking. Então, eu recebi há pouco tempo um e-mail de um colega, advogado, que percebeu que a advocacia não caminhava tão bem, tem um grande escritório aqui na Graça Aranha, ele resolveu então fazer o seguinte: eu vou abandonar a advocacia e vou criar um coworking. E, de segundo, ele está ganhando mais dinheiro do que ganhava com a advocacia. E aí, eu, por curiosidade, falei: me manda o contrato que você faz. Estava lá escrito: contrato de locação não residencial. Eu falei: locação não residencial do quê? Da baia? Da baia. Da baia. Então, parei eu para pensar. Digamos que a criatura, que figura aí como locatário, e aí eu tenho uma regra que trago para a vida sempre: não importa que eu chame elefante de formiga, ele continua sendo um elefante. Então, o nome iuris dos contratos, eles, na verdade, não são o que define esse contrato. Eles são, claro, uma dica hermenêutica. Olha, se eu estou chamando de locação, de repente deve ser uma locação, mas não necessariamente será. Então eu falei: me manda esse contrato. Era um contrato de locação não residencial, como eu faço com imóvel, igualzinho. E aí ele discriminava qual é o bem e objeto dessa locação: é a mesa, a cadeira e a gaveta com chave. E o espaço? Não. E aí eu perguntei: tá, mas e o espaço físico? Não, o espaço físico é meu. Eu falei: bom, tá, então como é que vai funcionar isso na prática? O cara parou de pagar, você despeja o cara? Você vai entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento. Esse é o cenário? E aí ele virou para mim, é tributarista, ele falou assim: eu não pensei nisso. Realmente eu não tinha pensado nisso. O que eu vou fazer? E aí eu perguntei a ele: mas vem cá, você tem certeza absoluta que a Lei 8.245 é a norma aplicável a esse tipo de contrato? A cessão de um mobiliário dentro de um imóvel vai ser regida pela 8.245? Se é a locação da cadeira do móvel, se é a locação de coisa móvel, é Código Civil, pois do é. Despejo. Aí eu falei a ele: olha, eu estou achando esquisito, porque você, em momento nenhum, criou uma vinculação, uma relação jurídica material efetiva, ou melhor, contratual efetiva, dele com o imóvel. Ele está relacionado a uma cadeira, a um pedaço de madeira. Falou: não, mas ele tem a chave. Então ele entra a hora que quiser e sai do imóvel. Falei: aí já mudou um pouco de figura. Porque realmente, a partir do momento que ele tem essa chave, ele tem posse. A posse do imóvel. A disponibilidade. E nós sabemos muito bem que a teoria da posse no Código Civil não é aquela teoria do Savigny, que eu tinha que ter o animus domini, a posse, ela é adquirida a partir do momento que existe a disponibilidade material do bem. Então, realmente, se ele tem a chave do imóvel, ele adentra o imóvel a hora que quiser. Isso ficou muito confuso. Ele é dentro do imóvel todo, não só a cadeira dele. Pois é. Então, tudo bem. Então, ele tem
sei lá, 50 colocatários. Temos uma multilocação aqui, 50 colocatários solidários entre si, não. Porque isso consta no contrato. Aí a brincadeira é a seguinte, as coisas que ele não deveria colocar no contrato, ele vai lá e coloca. Então ele coloca que não, que ele não tem relação de solidariedade alguma com os demais usuários do espaço. Senhores, a locação nesse nível de coworking, sem sombra de dúvida, ela vai caracterizar uma tipicidade contratual. Ela tem que caracterizar uma tipicidade contratual. Ela pode até ter elementos de locação. Eu posso até beber da fonte do 8.245 para interpretar certas normas. E aí eu pergunto a vocês, que foi o questionamento que eu fiz principal. Tinha lá uma cláusula de denúncia vazia a hora que o locador quiser. Neste caso, seria possível? Se eu estou falando de um contrato atípico, a princípio, sim, ele é atípico. Mas e aí? Nos coloquemos como julgadores dessa demanda. A criatura me escreve que a norma de regência dessa relação jurídica é o 8.245. Ele se autodenomina locador, o outro se denomina locatário. Eles botam o nome da locação de locação não residencial. O que eu falei para ele é o seguinte, meu amigo, o risco que você tem dessa cláusula, que possibilita a denúncia vazia a qualquer tempo, ser entendida pelo Poder Judiciário como abusiva, é enorme. Por uma questão de boa-fé, você deu a entender para aquela criatura que ela estava balizada por uma norma jurídica, que não se aplica ao seu caso concreto, mas, lamentavelmente, agora vai se aplicar por força do que foi pactuado. Isso fica muito claro para a gente, isso é uma sugestão que eu faço, foi uma mudança na minha vida jurídica quando eu li um livro do Clóvis Couto Silva, Obrigação como Processo. Esse livro, Obrigação como Processo, ele fala a coisa mais óbvia do mundo, mas o óbvio tem que ser dito. Fala, as obrigações, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Então, para toda relação jurídica em que eu tenho uma obrigação de dar, de fazer, seja o que for, eu tenho 10 milhões de outras obrigações subjacentes que não precisam constar do contrato para serem exigíveis. É aquela velha função criativa da boa-fé objetiva que nós temos, está prevista lá no artigo 422 do Código Civil. Então, vejam que situação interessante. Eu falei a ele, olha, você quer se proteger um pouco melhor? A primeira coisa que você deve fazer é mudar os nomes desse contrato. Porque eu compreendi, na minha leitura desse contrato, e aí, partindo da premissa que sou o julgador da causa, eu analisei aquele contrato seguinte, tudo aquilo que for benéfico para o locatário, eu vou absorver. Tudo aquilo que não for benéfico, eu não vou absorver. Senhores, nós temos eu acho muito interessante, nós temos uma crítica ferrenha ao paternalismo, mas muitas das tendências judiciais sobrevivem exatamente deste paternalismo. Existe uma visão muito deturpada, eu palestrava com o Melim e falei isso, professor. A gente discutia alienação fiduciária e eu discuti o seguinte, olha, a gente tem que perder essa mania de que todos os problemas do judiciário são Davi e Golias. E que o Poder Judiciário é a mão divina que ajeitou a pedrinha e acertou a testa do Golias. A gente tem que perder essa mania. Numa relação como essa, em que não há a menor dúvida, em que é uma relação paritária. Aquilo ali não é uma locação de alguém que está ali criando o fundo de comércio dele. Mas aí a gente vai para um outro problema, o que é fundo de comércio? Eu nunca imaginei que isso fosse uma questão tão problemática. Eu estava fazendo uma contestação à renovatória ontem, meu Deus do céu, para discutir o que é fundo de comércio, professor. Eu acho que eu botei umas 3 páginas discutindo fundo de comércio. E mesmo assim cheguei a uma conclusão mambembe. Não cheguei a uma conclusão satisfatória, na minha opinião. Meu objetivo era evitar a renovação. E tive dificuldade. Essas novas dinâmicas contratuais, essas novas dinâmicas empresariais, o que é fundo de comércio? Fundo de comércio não é mais seu Zé e sua padaria. Isso, sem sombra de dúvida, já acabou com o tempo. Bom, essa ideia exatamente de coworking e co-living já nos leva a um primeiro questionamento acerca da aplicação ou não do 8.245. Mas o que não vai pairar dúvida alguma é a ideia de que eu posso sim beber na 8.245 elementos hermenêuticos. Se a intenção das partes foi essa, e lembrem-se, a intenção vale mais que a palavra, isso está escrito no Código Civil. Se a intenção das partes foi trazer elementos, eu vou usar esses elementos. Pelo menos eu estou bem acompanhado nessa ideia de que o coworking e co-living são relações atípicas.
Esse é o entendimento, pelo menos, que eu tenho visto como majoritário, inclusive em nível de jurisprudência. Porque, se os senhores tiverem a curiosidade, pesquisem no site Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as pessoas entram com ação de despejo. E a ação de despejo é julgada improcedente por falta de técnica. Fala assim, eu não vou despejar de uma cadeira, meu amigo. O que eu vou fazer nesse caso, então? Notifica, comunicando notários, eu vou reintegrar após a cadeira. E da chave da sala. E do manejo do imóvel. Isto é uma locação urbana? Sem sombra de dúvida. Isto deve ser incluído na lei do inquilinato? Na minha opinião, não. Isso deve criar uma lei própria para isso? Talvez sim, mas nós ainda estamos muito incipientes nessa discussão. Até porque, se nós criarmos uma lei própria, não tem problema nenhum. Daqui a 2 semanas vai criar um novo modelo, muito parecido, mas que não é exatamente aquele modelo. Falando agora do co-living, uma outra situação interessantíssima. São Paulo é muito comum, a gente tem um cenário mais comum, em que você tem o que nós chamamos de kitnet no Rio, São Paulo chama de estúdio. É um nome muito mais bonito, diga-se passagem. Vou passar a chamar de estúdio. Então, nesses estúdios em que a gente tem esse cenário de co-living, eu vou ter um espaço ali habitacional que não tem certas benesses, como lavanderias, cozinhas, etc. E esses espaços, na verdade, ficam situados na área comum do condomínio, do edifício, ou então da área que for. E eu indago aos senhores, eu sou o locador de um espaço de co-living. Eu tenho um estúdio que está situado num prédio que tem essa modalidade de co-living. E aí dá um problema na máquina de lavar do prédio. Isto é responsabilidade minha na qualidade de locador? A máquina de lavar não, porque eu posso fazer uma lavanderia, eu posso levar isso para fora, então tudo bem, dá um problema no sistema de cozinha. Eu, quando loco, e tive a curiosidade de analisar os contratos de locação de co-living, se coloca isso, loca-se um estúdio inserido num complexo, num empreendimento, com todas as vantagens, pereré, pereré, pereré. Eu me torno responsável por essas vantagens? Isto é uma locação mobiliada? Tem mobília nesta locação? Isso é um questionamento que nós temos que fazer. A locação de co-living, pelo que eu tenho observado, ela sim se insere a 8.245. Mas com a ressalva, e eu acho muito interessante que o Poder Judiciário faz isso, ele cria algumas ressalvas e fala assim, olha, é locação, se aplica 8.245, porém tem elementos aqui que nós não sabemos muito bem. Posso só interromper? Tem uma fórmula clássica para resolver esse problema. Aplica-se vírgula. No que couber. No que couber, no que couber. No que couber. Então, eu sou responsável, eu vou gerar uma relação de garantia. E aí, se eu estou também ofertando na minha locação, eu estou me remunerando pelos serviços existentes e essenciais, porque uma lavanderia e uma cozinha, para a nossa lógica habitacional, isso é essencial. Talvez isso mude, mas nós temos uma lógica habitacional que toda casa tem uma cozinha, toda casa tem uma pseudo-área de serviço misturada na cozinha ou não, e toda casa tem um quarto e um banheiro. Pelo menos isso é uma lógica habitacional que nós temos. Será que inserido nessa lógica habitacional eu me torno responsável por esses bens que deveriam guarnecer o imóvel, não guarnece, mas estão ali à disposição? Isso caracterizaria inadimplemento contratual por parte do locador. Se no edifício, por exemplo, as lavanderias e cozinhas param de funcionar, isso seria causa justificante a rescisão contratual por parte do locatário sem pagamento da multa? Porque eu loquei para aquela utilidade. Se aquela utilidade não existe mais. E aí alguém pode dizer, não, mas não foi culpa do locador. Mas o que nós temos hoje é uma cláusula quase que geral de responsabilidade objetiva contratual. Eu me coloquei, eu ofereci aquilo naquele mecanismo. E como vantagem da locação ter esse serviço? Fica a dúvida. É um questionamento que nós temos que fazer. Na minha opinião, aplicar o 8.245 é arriscado também. Bom, as perguntas vamos deixar para o final, que aí a mesa inteira faz o debate. Quinto andar. O algoz, como eu ouvi de algumas pessoas, o algoz da administração de imóveis tradicional. O quinto andar, e aí eu vou aqui fazer uma sugestão, e me pautei muito num artigo que está no Migalhas Edilícias, que até o André Abelha é um dos coordenadores. É um artigo do Hermílio Ferreira Neto, integrante do Ibradim,
excelente profissional, fez uma análise muito cuidadosa do contrato do quinto andar, naquilo que pôde fazer. E eu pesquei 2 questionamentos que eu achei muito interessantes. Primeiro questionamento: a locação via aplicativo na forma que um quinto andar faz, ela invoca a incidência do CDC? Eu fiz uma pesquisa, eu estou vivendo uma tentativa de escrever um livro sobre locações, acho que não vai acontecer, mas estou numa tentativa de fazer. E dentro dessas pesquisas, eu achei alguns julgados muito interessantes aqui do Rio de Janeiro. Lá nos primórdios da lei do inquilinato, se aplicou o CDC às relações de locação. Nos primórdios. Até que finalmente alguém falou, não, isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, não faz. Mas se aplicou em alguns julgados, eu tenho julgados. E essa questão do quinto andar reacende o debate. Ademar Marques defendeu essa tese. Sim, mas... Exatamente. E nós temos que reacender o debate. Será que uma locação feita como o quinto andar faz, com uma capacidade de publicidade violentíssima, com uma quase adesão contratual, porque não há negociabilidade, inclusive essa é uma das premissas do quinto andar, as cláusulas não são negociáveis em nenhum nível. Será que nós estaremos num cenário em que eu vou convocar o CDC novamente para discutir relações locatícias? Será que isso vai acontecer? Porque, senhores, não tenham dúvida nenhuma, onde houver uma hipossuficiência, diversos julgadores aplicarão CDC, mesmo sem dizer que estão aplicando CDC. Vale um negócio muito interessante. Uma das regras, né, que o direito do consumidor proclama é o diálogo das fontes. O diálogo das fontes, na realidade, é uma técnica, uma teoria que é pautada nas relações de direito internacional, para você encontrar qual é a norma adequada à resolução de determinados casos, e aí sim, por similitude fática, por hipossuficiência e por aí vai. E aí se aplicou isso ao Código de Defesa do Consumidor, sem críticas propriamente dita teoria, mas lembrando onde ela nasce. E eu indago, será que nós teremos aí uma ascensão do Código de Defesa do Consumidor? Uma reestruturação? E aí, meus amigos, eu posso garantir, se nós tivermos esse cenário, diversas cláusulas vão ser tidas como abusivas. Talvez a cláusula que vai ser mais facilmente tida como abusiva é a cláusula que permite o locador manejar a caução para se indenizar de danos e se indenizar de despesas. Porque se os senhores tiverem curiosidade, o mecanismo de utilização da caução não está previsto na lei do inquilinato. Com muita sabedoria se deixou isso aos contratantes definirem como que a gente seria uma fazer. espécie de pacto comissório. Exatamente. Terminantemente. Quer dizer, o próprio credor vai apropriar-se diretamente da caução. Então, vejam que situação complexa nós vamos produzir num cenário como esse. Uma retomada do CDC, e aí, meus amigos, vai inviabilizar de qualquer jeito. E uma outra questão, e aí não é fazendo contra-propaganda não, pelo amor de Deus, mas que o quinto andar também proclama que não tem garantia. Minha locação é sem garantia. E aí, o Emiro fez uma pesquisa, eu também fiz uma pesquisa e consegui contratos do quinto andar de colegas meus que locaram pelo quinto andar, e realmente eles dizem lá, esse contrato não é garantido, não tem garantia. Só que o quinto andar, e aqui, gente, eu falo em quinto andar, mas entendam qualquer estrutura que use modalidade semelhante ao quinto andar. Mas o quinto andar, ele faz um negócio engraçado. Ele garante, sim, o pagamento do aluguel. Tanto que ele diz, você não vai ficar um dia sem receber o seu aluguel. Isso nos leva a uma indagação. Sim, mas então existe uma garantia. E aí vamos à pergunta, que modalidade de garantia é essa? Foge totalmente. Seria o raciocínio de que o próprio locador, ou então o intermediador do locador, está fazendo a garantia daquilo. Isso é um seguro-fiança? Não é um seguro-fiança, porque o seguro-fiança depende da seguradora, de uma regulamentação. Não é calção também, porque não faria sentido ser calção. Bom, a conclusão que o Emiro chega, e que eu também estou me aproximando dessa conclusão, é que essa relação é uma relação de fiança. Fiança dada pelo intermediador. Ele é o fiador da relação locatícia. Mas espera aí, se ele é o fiador da relação locatícia, eu tenho uma relação locatícia garantida. Então eu não faria juiz a liminar. Mas está escrito no contrato, este contrato não é garantido.
E aí eu tenho um questionamento, e me faço esse questionamento noite e dia. É possível... E calma, não respondam de primeira, porque senão vocês vão até me ofender. Eu estou pensando bastante sobre isso. É possível a criação de garantias atípicas numa relação locatícia? Ou seja, o rol lá do 37 é números clausos ou não? Ele é taxativo ou não? Isso é um questionamento interessante. Mas no caso do quinto andar, na verdade, eu tenho uma garantia, mesmo que se diga que não tem. Poxa, mas as partes contrataram não ter garantia, está escrito lá. Elas dizem, elas concordam, elas têm capacidade de firmar aquilo. Mas aí a gente vai beber no artigo 45 da Lei do Inquilinato, que vai dizer, olha, qualquer disposição que tenha por objetivo fraudar, desvirtuar de alguma maneira os objetivos dessa lei seriam derrubados. Procurei e não encontrei, se alguém tiver notícia, seria até um dado interessantíssimo, não encontrei despejos liminares em contratos oriundos de quinto andar. Não encontrei, procurei, mas não achei. Se alguém souber de notícia de algum, vai ser muito interessante. Mas vejam o quanto essa nova modalidade, na realidade, não tem nada de tão nova assim. Essa ideia do próprio locador garantir o aluguel, isso existiu há 2 anos atrás, era bendito do aluguel garantido. E que quebrou diversas imobiliárias, eu me lembro disso. Porque para você fazer aluguel garantido, meus amigos, você tem que ter um lastro financeiro surreal. Porque a partir do momento que o locatário sabe que não vai prejudicar o locador, ele deixa de pagar. Eu ouvi isso, inclusive, de uma pessoa, eu não estou prejudicando o cara que vive disso. Eu estou prejudicando quem explora a atividade. Aí eu prejudico mesmo. Ouvi isso, Então vejam o quanto nós temos que nos preocupar, o quanto nós temos que nos policiar em relação a esse item, que seria essa locação do quinto andar. Bom, o sale and leaseback. O sale and leaseback, ele é pelo menos eu tenho, do que eu tenho trabalhado com e tenho lido, tem muita gente chamando isso de locação financeira restitutiva. Belíssimo nome. O sale and leaseback, o raciocínio básico do sale and leaseback é o seguinte: eu estou com o meu fluxo de caixa baixo, então eu preciso de um aporte financeiro, eu vendo um imóvel meu para alguém que automaticamente arrenda este imóvel de volta para mim. Que automaticamente arrenda este imóvel para mim. Se nós estamos falando de arrendamento, a princípio a lei do inquilinato não deveria se aplicar, porque nós estamos tratando de um arrendamento. Tudo bem, mas e se eu não quiser o arrendamento? Porque o que é o arrendamento? O arrendamento tem a ideia de que eu vou pagando a título de um aluguel, uma mensalidade mensal, um valor, e no final tem uma opção de compra fazendo uso daquele valor devidamente investido, ou então eu desisto da compra e aquilo ali valeu, como se uma locação tivesse sido. Tudo bem, essa relação não se aplicaria a princípio à lei do inquilinato. Mas e se eu tiver o seguinte interesse? Olha, eu preciso de um aporte financeiro legal e eu não tenho mais interesse de ter o imóvel, mas eu quero continuar com aquele ponto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou vender o imóvel, mas como condição para que essa venda se concretize, você vai ter que locar ele para mim por 10 anos. Locação, sem arrendamento. Isso acontece. Um cenário em que isso aconteceu foi banco. Alguns bancos fizeram isso. Tinham as agências eram um dispêndio gigantesco de dinheiro, falaram, vamos pegar um investidor, o cara bota dinheiro para dentro e a gente continua alugando, vai continuar com um ponto. Vai acabar sendo mais barato do que a gente estava fazendo, porque aquele dinheiro naquele momento vale mais a pena. Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Tá, mas essa venda condicionada a essa locação, ou então a um arrendamento, vamos imaginar aqui de maneira mais ampla, se aplica a lei do inquilinato de maneira claríssima? Eu posso, por exemplo, exigir uma garantia nessa relação locatícia? Entendo que sim. A locação se rege pela lei do inquilinato normal e a venda é condicionada. Até aí, nada impede. E aí vem um questionamento. Essa situação bancária, vários bancos, eu inclusive participei de algumas situações dessas, vários bancos, eles na realidade não venderam, eles fizeram um leilão das propriedades dele, leilão extrajudicial, onde consignaram que estava atrelado ao arrematante, que ele faria um contrato de locação, e tem mais, o antigo Itaú era 20 anos, o Bradesco era 15, se não me engano. Então, eram diferentes. Então, esse sale and leaseback, a ideia é a seguinte: ele é uma operação, na verdade, de estruturação financeira, mas que, na verdade, vai... Pode falar. Mas isso diverge do sale and leaseback. São situações totalmente atípicas. Não, sim, São diversas. Uma
É o seu leaseback. Esse é um arrendamento. Arrendamento, propriamente dito. Com opção final, até inclusive de compra. Vendedor do imóvel de recompra. Isso, exatamente. É diferente. O que o banco fez foi totalmente diferente. É outro tipo de negócio. O que é interessante nós pegarmos aqui é o seguinte: então quer dizer que eu posso criar modalidades que vão ter um elemento atípico, que é essa ideia de locação condicional. Ela é altamente problemática, e posso dizer isso, por exemplo, de carteirinha. Vivi uma relação jurídica em que uma pessoa não tinha certeza se queria comprar um imóvel. Não tinha certeza. Fez uma locação com direito de compra ao final. Botou isso no contrato. Locação não residencial. Foram passando os meses, parou de pagar. Por mais que o advogado aqui tenha dito, não faz, isso não vai caracterizar a locação, você não vai poder manejar despejo. Não, ok, deixa isso, vamos fazer. Ok. Fizeram isso. Quando foi se tentar despejar, sabe o que o Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro falou? Isso não é locação. Está excluída, não. Artigo 1º, parágrafo único. Ah, mas eu chamei de locação, professor. Não importa, posso chamar elefante formiga o quanto eu quiser. Ele continua sendo um elefante. Então, a inclusão de elementos atípicos dentro de um contrato de locação desnatura essa natureza locatícia. E tem que desnaturar. É correto que desnature, porque a lei do inquilinato, ela tem alvo certo. Ela queria atuar em certas relações jurídicas em que se verificou uma densidade social gigantesca e que se verificou a necessidade de uma proteção daquela relação. Relações paritárias em que eu vou passar a estabelecer riscos não incluídos ali naquela relação jurídica não merecem a mesma proteção. Terão a proteção contratual que for estabelecida. E já que a gente está falando bastante de atipicidade, levantando essas temáticas, nós tivemos agora, né, esses meses, a edição da medida provisória 881. E a medida provisória 881 está terraformando toda a nossa sistemática contratual. E se ela se transformar em lei, tenho certeza de que nós vamos ter uma mudança muito significativa, porque a ideia de liberdade contratual que nós tínhamos até o momento, extremamente freada pela ideia de boa-fé, e aí há também um erro aí do Poder Judiciário de talvez usar a boa-fé, na verdade, como um validador de opiniões morais sobre certas relações jurídicas, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas nós com essa medida provisória, 881, a liberdade contratual se torna quase absoluta. Vale o que estiver escrito no contrato, inclusive se podendo fazer eleição de regência. Falar, não, a lei aqui se aplica, a lei aqui não se aplica, aqui vale mais do que nós combinamos, aqui não vale tanto assim. Isto é uma tendência. Não sei se nós temos maturidade cívica para esse tipo de legislação ainda. Talvez a gente precisasse evoluir um pouco enquanto sociedade para chegar nesse ponto. Mas que está posto, por hora está posto. Ah, vai virar lei, vai converter em lei, não vai? Não sei. Pode não se virar lei agora e vir a ser no futuro. Exatamente. Então, isso é alguma coisa que nós temos que nos preocupar. Bom, pulando um pouquinho, Airbnb e seus similares. O Airbnb, a grande diferença do Airbnb para o quinto andar e similares do quinto andar é a ideia de que o Airbnb se preocupa, a princípio, com locações que estão sendo denominadas na doutrina como locações de curtíssima temporada. E não são curtíssima temporada porque o manejo é curto. Não necessariamente uma locação de Airbnb precisa ser de curtíssima temporada, mas ela se desenvolve dentro de uma lógica de curtíssima temporada. Você paga por dias de uso e não por uma utilização genérica. Ah, mas eu posso fazer uma conta, por exemplo, para precificar o meu aluguel, eu poderia fazer uma conta por dias de uso. Pode, claro. Mas isso não faz parte daquilo que as partes intencionaram quando contrataram. Ninguém faz a conta de um aluguel de quantos dias eu vou usar aquele imóvel. Faz-se a conta do que eu quero morar ali, eu quero as benesses daquela região. Não é esse o raciocínio que se faz. E a locação de curtíssima temporada segue sim uma lógica um pouco diferente da lei do inquilinato. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Bom, a dúvida que se coloca é a seguinte: a alocação de curtíssima temporada é alocação por temporada da lei do inquilinato? Em plataforma digital, né? Ela é alocação por temporada da lei do inquilinato? Olha, a princípio eu não teria motivos para dizer que não é. A princípio, numa primeira análise eu não teria. Porque eu posso fazer uma alocação, em tese, posso fazer uma alocação por temporada de um dia? Posso. É possível, a lei não proíbe.
esse tipo de situação. Agora, sempre que eu li, e aí posso falar, sempre que eu li os livros do professor Silvio Capanema, por exemplo, ou então outros livros, especialmente o pessoal de São Paulo, que trata o tema de temporada muito bem, sempre se falava o seguinte: Gabriel tem uma casa de veraneio, e ele resolve alugar a sua casa de veraneio para alguém. Essa pessoa aluga por 1 mês, aluga por 15 dias, aluga por 1 ano, por 90 dias e por aí vai. Essa ideia dessa locação de curtíssima temporada com altíssima rotatividade não parece estar inserida na lei do inclinato. Até porque a lei do inclinato, não se enganem, ela não mercantiliza a locação. Ela não transforma a locação numa atividade necessariamente mercantil. A mercantilização da atividade é da intermediação da locação. Eu posso ter uma imobiliária que intermedia diversas locações e mercantiliza esse processo. Agora, o processo de locar, o ato de locar, não é um processo mercantilizado propriamente dito. E por que isso é altamente relevante para nós? Aí a gente vai ter que pensar um pouquinho como é que isso funciona na prática. Trarei o exemplo do prédio da minha mãe. Minha mãe mora num prédio de 3 andares na Barra da Tijuca. A cobertura é uma cobertura única laminar, de lado a lado. Durante o carnaval, locou-se essa cobertura para nada mais, nada menos do que 25 pessoas, por Airbnb. 25 pessoas. Esse condomínio, em que minha mãe reside, não tem porteiro. Tem um zelador, que faz às vezes de porteiro ali, em algum cenário. Mas então, qual é a regra do condomínio? Cada morador, cada usuário tem uma chave. Senhores, foram feitas 10 cópias da chave do prédio e foram entregues, sem recibo, aos ocupantes daquele apartamento, que ficariam pelo tempo de 12 dias no imóvel. Então, por 12 dias, 10 pessoas tiveram acesso a uma chave que abre todos os andares do prédio, porque é aquele prédio bem simples. E aí eu indago: isto é uma locação por temporada? Isso parece a rácio da lei? E nós temos uma oportunidade interessantíssima de perguntar para quem criou a lei se tinha vislumbrado essa possibilidade, quem ajudou a desenvolver a lei, se tinham pensado nessa possibilidade, se isso integrava. Foi um erro, nós nos preocupamos apenas em estabelecer o prazo máximo, esquecemos inteiramente do prazo mínimo, mas não havia esse tipo de locação. Rapaz, eu estava em 90. Foi, lógico. 90. Nunca imaginava, né, que ia haver um computador que aluga sem você ver as partes e por 5 dias, 3 dias. Aliás, computador naquela época a gente nem imaginava de usar na nossa atividade. Você tem toda a razão. A nossa ideia não era, a filosofia não era por dias, né? E se os senhores tiverem uma curiosidade maior, pesquisem, por exemplo, a nossa legislação de posturas municipais. E aí uma dica muito interessante. Tem até o bed and breakfast. Exato, bed and breakfast. Tem uma lei sobre isso. Nós temos uma política muito ruim, especialmente os advogados do mercado imobiliário, deles não lerem as legislações estaduais e municipais, mas nós deveríamos ler. Porque quando a gente estuda as posturas municipais do Rio de Janeiro, o decreto 29.881, está lá escrito que o tal do bed and breakfast, a locação por diária, elas não caracterizam locação residencial, ao contrário, elas são reconhecidas pelo município como atividade de desenvolvimento de renda e precisam, inclusive, de alvará ou cadastro, a depender do caso concreto. Exatamente. Então, peraí, se eu tenho uma relação que o meu município reconhece como uma relação mercantil, será que é isso que a lei do inclinato vai tutelar? É isso que a lei do inclinato vai proteger? Posso antecipar, nosso escritório teve uma ação pioneira no edifício Seabra, que é famosíssimo, sim, em que uma das condôminas ficou viúva, não tinha meios de sobreviver e começou a fazer bed and breakfast. É isso aí. Num prédio famosíssimo, de 1 por andar, né? Só tinha 12 condôminas e aquilo era uma rotatividade diária. E nós conseguimos coibir. Pois é. Se você tiver interesse, eu te dou depois o que era. Era bom. Chegou ao TJ, porque eu acho então que eu tenho esse acórdão, que eu já levantei. E fazendo o levantamento, nós temos, na verdade, um conflito na jurisprudência, em que se coloca aí, numa tentativa de ponderação, e não... Gente, é só um detalhe importante, essa regra de ponderação que a gente usa é o que a gente costuma chamar de ponderação de botequim, porque ponderação não é exatamente isso, mas o que existe em conflito ali é a ideia de que eu tenho um direito absoluto a usar a minha propriedade do jeito que eu quiser, como for, e que, na verdade, não. Se eu estou inserido numa comunidade condominial, eu tenho que me submeter ali a normas restritivas e, se necessário for, uma restrição cada vez maior, porque eu fiz a opção de morar num prédio
ou num condomínio, seja em que condições estiver. Então vejam que situação interessante. A locação do Airbnb, há um questionamento muito firme acerca disso. Porém, nós temos um projeto de lei que quer sim fazer com que o Airbnb seja incluído na lei do inclinado, por meio de uma alteração. Uma legislação, uma mudança não, né? Nós temos diversos PLs, mas o PL mais recente, até que vai ser objeto de um evento que eu vou participar, é um PL que fala o seguinte: pode ter locação por temporada em plataforma digital, não importa os mecanismos, desde que seja convocada uma assembleia e que aprove este tipo de locação. Mas qual seria o quórum? Diz lá a lei, salvo engano, que o quórum é maioria. Sua maioria... Tem que ser 2/3. Tem que ser 2/3. Teria que ser 2/3, porque isso é uma regra diretamente relacionada ao uso da propriedade efetivamente. Mas, técnica, se a gente entrar numa de discutir técnica legislativa aqui, a gente está perdido, né? A gente não sai daqui nunca mais. Mas a grande questão é essa. Vejam, então, que o que parecia óbvio, não, isso é locação por temporada, vou usar as normas da 8.245, não. E aí eu pergunto, o locatário do Airbnb não sai do imóvel, fica no imóvel, eu despejo ele? E aí? É reintegração de posse? É despejo? Qual é a norma que eu vou usar? Hospedagem. Na hospedagem a gente usa a reintegração de posse normalmente. E aí? Eu vou usar as mesmas normas? Não vou usar as mesmas normas? A discussão do porquê que a lei se aplica ou não se aplica, ela não é boba. Ela discute diretamente a efetividade dos mecanismos que eu tenho para a retomada do imóvel. Bom, prosseguindo aqui. Garantias. Falar de locação e não falar de garantia é uma loucura. E nós temos realmente um momento muito rico em novas modalidades de garantia. Nós vivemos um momento em que a única garantia que existia era a fiança, depois a caução teve a sua ascensão meteórica, o seguro-fiança, coitado, sempre ali tido como caro demais para ser contratado, o que não é verdade em alguns casos, eu já cotei, inclusive, e já verifiquei que muitas vezes o seguro-fiança não é tão caro assim, dentro dos problemas que você terá, o seguro-fiança até vale a pena economicamente. E aí nós tivemos o título de capitalização. Esse é caro. Esse é caro. Tivemos o título de capitalização. E aí agora nós estamos caminhando para novas modalidades de garantia. A nova modalidade de garantia que eu queria trazer para vocês, sem sombra de dúvida, é o tal da dação de crédito como garantia locatícia, que é o crédito pago, tem vários nomes aí, isso está entrando na moda. E um questionamento que eu fiz... Loque fácil. Loque fácil. Você cede títulos de... cotas de fundos de investimento. Não, as cotas de fundo até tudo bem. Mas agora nós temos um cartão de crédito que garante locação. E aí a pergunta é a seguinte: que modalidade é essa? Eu dou o meu crédito do cartão de crédito. Então, digamos, eu tenho lá meu crédito no Itaú, quero garantir a minha locação, entrego meu crédito do Itaú como garantia. Agora, se nós pararmos para pensar, isso é impensável? Não, isso não é impensável. Basta a gente ir lá para o início do Código Civil. Os direitos que se transferem com facilidade, etc., 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 usando a ratio da lei, são tidos como bens móveis. Está escrito na lei. Então, a dação de um crédito poderia ser considerada uma caução de bem móvel, porque o crédito ele é considerado um bem móvel para quase todas as suas finalidades. Só que o grande problema que nós vamos deparar é o seguinte: tá, mas isso é uma interpretação, eu diria até uma forçação de barra jurídica, para se conseguir concluir o que é aquilo, e para não evitar o avanço da tecnologia em relação a isso. Mas eu pergunto aos senhores, como é que funcionaria essa dinâmica deste crédito? Como é que eu vou realmente efetivar a dação de um crédito como garantia? Eu vou usar as regras que eu uso, por exemplo, para o título de capitalização, eu vou usar as regras que eu uso para a entrega de, por exemplo, títulos ou cotas de fundo de investimento, ou eu vou usar a regra da caução sobre bem móvel, e aí eu vou fazer o registro disso no registro de títulos e documentos, e pronto, está tudo resolvido. Como é que fica a minha relação subjacente com quem entrega o crédito? Porque, vejam, na dação de bem móvel, normalmente, pelo menos o que a gente faz a leitura da lei, não se presumiria a existência de um terceiro na história. Eu teria normalmente a lógica de uma dação de bem móvel ou do próprio locador ou de alguém que por confiança entregasse o bem. Agora eu tenho uma relação contratual subjacente que eu sou obrigado a me preocupar.
E que, como todo bom seguro-fiança, como todo título de capitalização, como dação de código de fundo, eu não diria nem o limite, esse terceiro se mete no contrato. Ele vai dizer, olha, eu só vou fazer se o seu contrato tiver essa cláusula. E aí fica a indagação. Nesse caso, eu teria uma situação jurídica contemplada na lei do inclinato, isto é, uma garantia que viabiliza, tem previsão na lei do inclinato? Quando eu perguntei para uma das pessoas, tá, que vendem este produto, a resposta da pessoa foi a seguinte: não, é uma garantia típica. Aí eu olhei, tá bom. Não, a pessoa não era advogado, ok. Não, repetiu o que lhe foi orientado, é uma garantia típica. Mas olha, a gente não sabe nem se pode garantia típica na relação locatícia, já vai vender esse produto como garantia típica? E se não for uma garantia típica, eu tenho as mesmas exigências. Então, por exemplo, se eu uso crédito pago, o que eu deveria fazer? Se eu estou falando de calção sobre bem móvel, a calção sobre bem móvel deve ser o quê? Registrada em registro de títulos e documentos. Está lá escrito na lei do inclinato. E aí? Será que isso é uma preocupação para a validade dessa garantia? Eu terei que ter esse cuidado? Pelo menos o que eu tenho observado e lido nos sites das próprias empresas que fornecem serviço, elas não têm essa preocupação, elas não criam essa obrigatoriedade. Mas percebam que situação complexa. Então, se elas não criam essa obrigatoriedade, quer dizer que elas estão afastando a incidência da norma? Então, não, nós não somos lei do inclinado, nós estamos falando de uma outra situação, estamos criando uma garantia atípica. E a validade dessa garantia, como fica? Eu tenho um episódio muito interessante para contar para os senhores, e provavelmente vocês já se depararam com isso. Tem muita gente que tem mania de colocar assim: esse contrato é garantido por fiança, e o fiador dá em garantia o imóvel tal. Essas loucuras que a gente vê de vez em quando por aí. E aí, surgiu esse cenário, é proibida a utilização de duas modalidades de garantia. Pois é, não, pelo menos isso não fez. Senhores, saibam do seguinte: aconteceu na Barra da Tijuca, entrou-se com uma ação no juizado especial para nulificar as garantias do contrato e o tribunal deu a nulidade. Esse contrato ficou sem garantia nenhuma. Falou, você entregou duas modalidades, então você não vai ter modalidade nenhuma. Tem uma cota da Nancy interessante, prevaleceria a primeira das garantias. Eu também acho, poderia prevalecer. Essa é uma cota da Nancy. Mas vejam como o juizado especial deu um julgamento que gera uma insegurança tremenda. Como era aquela velha discussão da fiança sem outorga. É nula por inteira, é nula só na parte que não cabe minha ação, e por aí vai. Então, essas discussões relacionadas a essas novas garantias, elas têm que ser vistas com muito cuidado. O ideal é que, se nós estamos trabalhando com isso, nós temos que ter a preocupação de tentar inserir essas garantias dentro do rol taxativo. Encontrar pelo menos um argumento para essa inserção. Agora, vislumbrar garantias atípicas é um risco que eu, por exemplo, não corro. Por mais que eu entenda que num futuro próximo poderemos fazer. Mas é um risco que eu não corro, sob pena da gente vislumbrar aí uma nulidade. Bom. Oi? Né? O último item que eu queria tratar com os senhores é um movimento, na verdade, que nós estamos iniciando, e já convido o professor Silvio Capanema, que é: nós estamos tentando resgatar a ideia de se criar a figura de um despejo extrajudicial. Não ria, professor, a gente vai chegar lá, calma que a gente vai conseguir. Se saiu a alienação fiduciária, tem que sair o despejo, professor. Se saiu a alienação, tem que sair o despejo. E qual é o raciocínio disso? Por trás dessa ideia de um despejo extrajudicial. O raciocínio seria seguir mais ou menos a lógica do que segue a alienação fiduciária. Eu pratico diversos atos fora do juízo, e no caso da alienação fiduciária, há uma grande vantagem, que é a possibilidade de se concretizar efetivamente a venda do imóvel. Mas percebam o seguinte: se não houver a desocupação, eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário. A alienação fiduciária não autoriza que ninguém vá lá e arranque as pessoas pelos cabelos. Então, nós temos hoje uma tentativa, pelo menos eu tenho participado de algumas delas, de se criar uma mecânica, uma dinâmica muito similar à alienação fiduciária para o despejo extrajudicial. Para se criar um mecanismo extrajudicial de despejo, que, na verdade, se converteria mais ou menos no seguinte raciocínio: eu praticaria todos os atos que o conhecimento de um processo convencional praticaria, e eu simplesmente levaria ao Poder Judiciário a ordem de despejo. É como se eu fizesse o cumprimento de uma sentença.
E a ideia de que aquele dossiê caracterizasse a sentença. A modernidade vem nos aproximando cada vez mais disso. Nós temos sistemas que beiram a autotutela, por exemplo, nos contratos inteligentes, em que você tem uma sistemática em que, se não houver o pagamento daquele boleto, automaticamente o serviço para de ser prestado e já se cobra uma multa, já automaticamente se exige uma nova situação daquele novo, já se faz uma inovação, já se faz uma negociação diante do inadimplemento, sem a participação humana no processo. Então, estes mecanismos de facilitação, sem sombra de dúvida, são o debate da hora. A efetivação dessas dinâmicas fazem parte disso. Se os senhores lerem lá a lei do inclinato, numa das suas passagens na parte processual, se fala assim: se a ação durar mais que 4 meses, qual é a leitura que nós podemos fazer disso? Quer dizer que existem ações que têm que durar menos de 4 meses, porque senão a lei não falaria isso. Por que me deu o doce e vai me roubar o doce? Não é possível. Então, alguma ação tem que durar menos de 4 meses, para passar a fazer sentido aquela disposição. Agora, óbvio, a culpa disso não é de quem tentou desenvolver a lei, a culpa disso não é do legislativo, a culpa disso é um pouco nossa enquanto advogados, e que nós temos que reconhecer e fazer uma meia-culpa, que manejamos muito mal certas ações, e umas ações muito esquisitas, muito complicadas, e, em paralelo, uma ineficiência do Poder Judiciário, que também, obviamente, é resultado da quantidade de demandas que são submetidas ao Poder Judiciário. Nós fizemos aqui no IAB um parecer para tentar criar a especialização de varas de direito imobiliário, para tentar desafogar. Porque nós verificamos que cerca de 20% das ações que são propostas hoje no Poder Judiciário são ações de direito imobiliário, que versam sobre temas de direito imobiliário. Uma delas é a locação de imóveis. Talvez um dos grandes, agora eu não me lembro, foi o que escrevi, não me lembro, mas um dos grandes números era a locação de imóveis, era despejo, falta de pagamento, despejo de infração, por aí vai. E renovatórias, revisionais, uma série delas. A grande mensagem que acho que o objetivo nosso era transmitir, fala aqui também em nome do Dr. Arnon, é que esses novos modelos de locação não adianta resistir, eles virão. E o nosso papel é tentar trazer estes modelos para a legalidade. É muito salutar que o mercado se desenvolva, sem sombra de dúvida. Mas o desenvolvimento do mercado não precedido, pelo menos por uma adequação legal, cria normalmente grandes desequilíbrios que vão ser resolvidos no Poder Judiciário, e isso é altamente prejudicial. Com certeza. Não tenham dúvida que grande parte da onda do ativismo que nós temos hoje no mercado imobiliário, porque todo mundo aqui já se deparou com a situação de um despejo que demora muito, porque o locatário é uma velhinha que não recebe o seu ordenado há mais de 5 meses, e aí como é que eu vou despejar essa pessoa? Grande parte dos mecanismos de ativismo são fruto de uma dificuldade de adequação normativa. E aí se aplica a norma que se entender mais favorável. E essa não é a estrutura que nós temos para a resolução de conflitos normativos dentro do nosso sistema. Meus amigos, muito obrigado. Eu sei que eu trouxe mais dúvidas do que respostas. O objetivo aqui foi tentar fazer uma visão bem ampla. Mais uma vez, trago aqui os cumprimentos do Dr. Arnon, que não pôde estar presente, mas se não nos assistiu, com certeza trará suas contribuições sobre o tema. Agradeço a presença e agora abro a palavra, perguntas de todos. Só vou sugerir primeiro que nós façamos as perguntas da mesa e depois as perguntas da plateia. Muito obrigado, bom dia. Gabriel, eu acho que nós todos viemos aqui para tirar dúvidas. E o evento foi brilhante, porque vão sair todos, sem exceção, sem nenhuma dúvida. Todas elas foram convertidas em perplexidade. Exatamente. Dúvidas não temos, estamos perplexos por tudo isso. E isso revela a importância da nossa comissão. Com certeza. E nós vamos ter que repetir isso diversas vezes. Para isso é que se criou a comissão. E especificar os temas agora, agora, repito, num olho do furacão. Vejam quantas questões surgiram. Nós não falamos, né, em todas, algumas das mais importantes. E por isso eu, mais uma vez, cumprimento a comissão, a presidência da comissão, por essa ideia, que eu espero que se repita. Eu acho que tem que fazer mensalmente, no mínimo, uma reunião dessa. Com certeza. Para começar a discutir essas questões. Com certeza. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Uma abordagem extraordinária. A mesa tem... Faz no que estão gravando. Pergunta não, pergunta Alô? não. Não faça pergunta, faça que eu não tenho que responder nas perguntas, pelo amor de Deus. Alô?
Está funcionando aqui? Tá. Não queria submeter ao professor Silvio Capanema uma... Estou super confortável. Sabia que essa história... Ótimo, agora estou super confortável. Porque assim, o que a gente percebe de tudo que se escuta é uma preocupação muito grande com a locação, essencialmente, principalmente residencial, a questão da moradia, então exigir várias garantias para condicionar, né, o contrato e dificultar, então, que a pessoa que não tem a propriedade consiga a sua moradia através da locação. É um tipo de preocupação, a meu ver, que é muito diferente da que existe na locação, essencialmente, de cunho empresarial. Isso. Então, eu pergunto se não seria... Uma coisa que sempre me causou uma certa perplexidade é a convivência na mesma lei dessas duas modalidades de locação, porque, a meu ver, a minha impressão é que o bem jurídico tutelado, a preocupação maior que existe em um e outro contrato, são coisas realmente bastante diferentes. E o que eu vinha pensando era o seguinte: se não seria interessante, eu vi agora recentemente nessa medida provisória da lei da liberdade econômica, 881, que ela criou uma situação estranha. Já que a gente tem o contrato de compra e venda irrevogável, revogável, agora a gente também tem a norma de ordem pública derrogável pela vontade das partes, né, que é uma modalidade também recente que é recém-criada. Mas eu fico pensando se não seria interessante, no caso específico da locação empresarial, teria que analisar se teria que ser, na verdade, entre pessoas jurídicas, ou se o locador, pessoa física, mas definindo essa condição apenas pelo locatário, se não seria interessante que essas regras todas ganhassem realmente uma condição de normas supletivas. Por exemplo, ação renovatória, desde que assim prevista no contrato. Direito de preferência, salvo-se de outra forma estabelecido no contrato. O direito do locatário devolver o imóvel antes do fim do prazo contratado, salvo-se de outra forma definido em contrato. Alguma coisa no sentido de dar à alocação não residencial aquele caráter inicial que ele teve antes da 1.300, realmente da prevalência da vontade das partes. Sem prejuízo de ter, sim, a proteção do Fundo de Comércio, por exemplo, uma ação renovatória, caso o locatário exija essa condição e consiga isso no contrato. Então, teria lá todo o regime da ação renovatória, ação revisional, essas incidências, essas interferências estatais no negócio seriam possíveis desde que combinadas, mas que seria, por outro lado, possível afastar a incidência dessas hipóteses, dessas regras, caso assim combinado na alocação não residencial especialmente. Porque o meu entendimento é esse, por exemplo, a Lei 1.300, o que ela veio resolver? O problema da moradia. Sempre o problema, a origem de todo o problema é o problema da moradia. A questão da ação renovatória. Eu, como trabalho muito com o pessoal de shopping center, a Associação Brasileira fez lá uma pesquisa internacional para ver em que países do mundo se pratica a ação renovatória, a obrigação, um contrato compulsório contra a vontade da parte. E o que se encontrou ali realmente de situações análogas, parece que é na França que tem, mas realmente nem é como é aqui, há a possibilidade do resgate do imóvel, digamos assim, em determinadas condições, mas é uma anomalia essa situação que o Brasil vive desde 1934. Tem motivo, a defesa do Fundo de Comércio, a preponderância do interesse do bem imaterial, que é o Fundo de Comércio, sobre a propriedade imobiliária, uma política legislativa, tudo isso é possível. Mas eu fico pensando se não seria um caminho, como aconteceu com a lei de 91, em que a denúncia cheia ficou valendo para quem tem menos de 30 meses, né? E depois dali. Eu fico pensando se no mundo da alocação não residencial, isso não seria interessante uma regra no sentido de que todas as previsões dali têm caráter supletivo, podendo ser afastadas pela vontade das partes, caso elas assim contratem, principalmente considerando que ela é uma regra feita em defesa do inquilino e, no caso, aquele que renunciará à norma será um empresário, alguém que está alocando para uma atividade não residencial. É a minha dúvida, essa é a minha pergunta. Eu acho que a tendência vai ser essa, mas vou repetir, nós estávamos em 90. A locação não residencial era apenas a 10 lojas de frente de rua, o shopping estava começando naquele momento. Então, nós entendemos que não havia necessidade de criar uma legislação diferente. Criamos apenas a ideia da renovatória para proteger o Fundo de Comércio, especificamente.
com essas novas modalidades, eu não tenho dúvida que vamos ter que ou criar uma lei específica, não tem a menor dúvida. A lei do inquilinato não pode resistir 28 anos a esses novos modelos. Nós não podemos ficar à luz da jurisprudência. Não dá, não tem mais condição. Aqui cabe despejo, ali é reintegração de posse, aqui cabe... Vai ter que se disciplinar isso mais cedo ou mais tarde. Mas aí é que eu fico pensando que também criar uma lei nova para locação não residencial é um perigo. Porque toda vez que vai criar uma lei, na verdade, vem lá umas proteções assim que... Nós sempre batalhamos para não mudar a lei, porque como a lei deu certo, vai modificando pontualmente. Eu apenas daria um único artigo. Criar um artigo só para muda a lei, não somos nós, né? São outras pessoas. Eu apenas faria uma coisa muito assim lá nas exposições finais, dizendo que no caso da locação não residencial, as estipulações aqui previstas têm caráter supletivo. Ponto. Olha, a medida provisória... Assim, então a pessoa poderia afastar pelo acordo de vontade. É como só para dar um outro exemplo. Mas ficando bem claro que é nessas hipóteses em que não há essa vulnerabilidade, né? Efetiva, sim. Mas é que eu penso, será que um empresário que vai alugar uma loja que seja na Avenida Copacabana, ele tem essa vulnerabilidade? Não tem, claro. Imagina que o locador seja, aí sim, uma viúva que tem lá o imóvel dela, alugando para a loja americana. Aliás, quando proibir a denúncia vazia, como eu falei no governo Figueiredo, por causa do suicídio dos velhinhos, uma vez na Abade eu fiz a seguinte sugestão: precisamos encontrar 2 mártires. Precisamos encontrar uma velhinha viúva que vive só daquele aluguel, como está congelado, suicidou-se. Aí vai voltar a denúncia vazia. Aqui a gente legisla por suicídio. Né? E só mais uma última coisa rápida, que é uma situação concreta que eu tenho estudado, agora estou vivenciando ela agora, que é a seguinte: por exemplo, pela legislação atual, se você aluga um imóvel para a exploração, por exemplo, de um coworking, tá certo? Você teria aquela situação. Então, o sublocatário, o aluguel que o sublocatário cobra, tem como teto o aluguel do locador. Do locador. É a primeira questão. E tem um outro exemplo, que é como se mostra inadequada a legislação, mesmo que não seja coworking, tá? Mesmo que seja uma outra situação de uma alocação para um outro tipo de arrendamento. E outra situação, por exemplo, uma situação que eu estou vendo, a garantia, no caso, sendo uma empresa estrangeira, a garantia pode ser prestada pela empresa holding americana que quer prestar uma garantia segundo a lei americana, e o locatário e o locador brasileiro está disposto a aceitar. Por que a gente tem que ficar numa discussão imensa sobre esse negócio, quando, na verdade, o grande problema que existia para essas regras protetivas era a defesa da moradia? Isso é que eu digo. Então, eu acho que tem uma situação nesse sentido que valeria essa reflexão para flexibilizar, sem propriamente criar uma nova lei da locação empresarial. Eu acho que não é isso. Tudo que está lá é bom, só que desde que seja combinado ou ratificado pela vontade das partes. Ou no silêncio se aplica, pode ser afastado, uma coisa nesse sentido mais simples. Dá licença. Zeca, na realidade, como bem lembrado pelo mestre, a legislação é muito antiga. Ela tem 28 anos. E ela foi criada num cenário totalmente diferente do que se experimenta hoje. Naquela época, como bem lembrado, estavam nos primórdios do shopping center. E eu me lembro muito bem que estava bem nos primórdios mesmo, né? Então, as relações locatícias não residenciais, elas eram uma coisa muito incipiente ainda, uma coisa muito pontual, que se modificou ao longo do tempo e vem se modificando e não se mexe na lei. Eu tenho muito medo de criar uma outra lei que nós, em termos de legislação no Brasil, nós estamos muito pobres para criar. Você vê o inferno que é o condomínio hoje. Você tem a 4591 e tem o Código Civil disciplinando absolutamente nada de concreto. Você tem dúvida de um lado e dúvida de outro. A gente está numa luta árdua para ver se o André Junqueira e mais uma turma criamos uma lei de condomínio específica para condomínio, onde a gente possa pegar todo o arrazoado da 4591, mais o Código Civil, e criar uma lei una. Mas só que aí você vai esbarrar num outro problema. É bem provável que essa nova lei venha própria e mantendo as duas. Não faça isso. Mas pode acontecer, infelizmente. Eu estou dizendo o risco que a gente corre. Tá? Porque o ineditismo da lei do inquilinato foi fantástico, até porque ela derrogou todas as outras. E se não derrogar? Então, eu entendo o seguinte: o caminho, a meu ver, desculpe, é opinião minha, né? Tem que haver uma adequação da lei que já existe para esses fatos novos. A gente, como bem disse lá
lá no Rio Grande do Sul, né? Está na hora da gente se mexer, né? Só reclamar não adianta, né? Está na hora da gente criar um projeto de lei que venha exatamente de encontro a essas necessidades do mercado da locação não residencial em todos os seus tipos, né? Você falou bem. A gente tem aí o advento da locação build to suit, que é muito pequeno o universo dela, né? Mas que a lei foi muito pobre. A lei foi muito pobre na hora de tratar do assunto, né? Até porque não houve estudo técnico com aprofundamento. Assim vai ter que ser com o shopping center, que também é muito pobre, a lei no tocante a shopping center, e por aí afora. Eu estou de acordo, mas olha, isso aí que é para você, porque eu... Não é para a gente, não. Não vou ter mais tempo. Que isso, professor? Não me ponham nessa comissão, que eu não vou ter mais tempo. Tem sim, que isso? Não, essa inteligência não pode se perder assim, não. Assumam agora a posição. Isso aí é com vocês agora. Você até acompanhando aqui o raciocínio que o Zeca colocou, é exatamente o que o artigo 3º, inciso 8º da medida provisória traz, né? É direito do empresário, etc., ter a garantia de que nos negócios jurídicos empresariais será objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ou avançada, hipótese que nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto para resguardar direitos tutelados pela administração pública ou de terceiros alheios ao contrato. Só que isso vai colidir. Imagina agora compactuar isso com 45, que diz aí que babou, né? o juiz pode considerar nula toda e qualquer cláusula que considere. Aí babou, aí tivemos um problema. Vai ser uma guerra danada. Que o juiz entende. Guerra danada. O judiciário ainda é muito voltado à parte social. Concorda comigo? A gente falou aqui sobre a locação residencial, a da velhinha que não recebe há 5 meses. E a empresa que está num estado difícil de se sustentar. Sim, mas de qualquer forma, você na hora que... Pode fazer favor para o empresário. Exatamente. Dos outros, né? É a síndrome da Vigolia. Exatamente. O que eu acho é que poderia preservar a lei que existe. Eu acho que a lei antiga é uma lei boa. Eu acho que não tem porquê nenhuma. Eu estou falando lei antiga genericamente falando, toda lei que é antiga é boa, ela vai vivendo, ela ganha casca, né? Agora, eu acho que nesse caso da locação não residencial seria uma coisa muito simples, nesse espírito. Nesses termos, eu também acho. Exatamente, eu acho que aí está muito perfeito o MP. São novos modelos completamente diferentes da época. Completamente diferentes. Bom, franquear a palavra ao público. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Pergunta não, tá, gente? Por favor. Alguma colocação? Eu só ia pedir se a senhora puder falar no microfone, porque está gravando aí, para poder captar a sua pergunta. Na realidade, é trazer mais uma reflexão para juntar, né, a todas as que já foram feitas. Quando você fala do quinto andar, essa questão da locação do quinto andar, ela traz um impacto muito grande para o mercado como um todo, principalmente pela sistemática que eles utilizam. E aí você tocou num ponto sensacional, que é a questão do quinto andar garantir o valor da locação ao locador. Né? Se ele garante, ele está fazendo o quê? Ele se subroga no direito do locador de cobrar. Quem cobra? Ele diz isso até, tem essa ideia de subrogação. Tem essa, né? essa Quem cobra é o quinto andar, que vai entrar com a ação contra o locatário, é o locador. Como isso fica na nossa dinâmica hoje, de acordo com a legislação que se tem. Então, a figura do pagamento por terceiro interessado. Tem então, essas reflexões são importantes, porque às vezes a gente vê o mercado absorvendo de uma forma muito rápida, exatamente. Né? Essa simplificação na realidade, entre aspas, que não é uma simplificação, né? Exatamente. E aí isso gera um impacto, mas é um impacto negativo, porque a nossa legislação não está preparada para suportar esse avanço. E aí nós temos nos tribunais um problema muito sério, porque essas questões vão começar a chegar, nós vamos ter o impacto dessas decisões refletindo no mercado como um todo. E tem empresas que já estão se adequando para esse ritmo também de locação. Então, a gente vê realmente um movimento que precisa ser pensado numa maneira mais estruturada. Com certeza. E a importância da comissão agora. Meus amigos, mais alguém gostaria? Pois não.
Eu só vou pedir a gentileza só para ser a última pergunta. Se alguém tiver mais alguma colocação, pode mandar por e-mail para o IAB, que a comissão vai responder, tá? Responder não. Ver o que pode ser feito. Né? Evitar a palavra resposta. Faremos. Pois é. Esse tema que você levantou sobre o despejo extrajudicial, eu achei bem interessante. Mas como se formaria isso? Por exemplo, toda a parte de conhecimento da parte do despejo, você faria depois na parte judicial, seria como? Você criaria-se um título extrajudicial? Na verdade, assim, só para fazer de uma maneira bem resumida. Mudar o CPC? O raciocínio não mudaria o CPC. O raciocínio seria o seguinte: da mesma maneira que eu posso dar força executiva a uma sentença arbitral, por exemplo, eu posso dar força executiva a um conjunto de documentos ou de atos de comunicação que fossem feitos. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: no caso do despejo por denúncia vazia, eu notificaria, por via de cartório de títulos e documentos, daria um prazo de desocupação. Se não houvesse a desocupação, notificaria mais uma vez comunicando que não houve a desocupação, e aí com esse dossiê se solicitaria ao juiz o seguinte: olha, expede mandado de despejo compulsório. E para que a parte não fosse despejada, ela teria que, ela sim, judicializar um questionamento acerca disso. Exatamente. Vou ter que levar ao Poder Judiciário, mas eu pularia as etapas de conhecimento que são... Isso de uma maneira muito resumida, tá? A gente ainda está estruturando, montando a boneca, né, como se diz. O procedimento, a mecânica seria mais ou menos... alienação fiduciária. Eu estou roubando a ideia do Melim, literalmente. Obrigado. Vai esbarrar, não tenho dúvida. Meus amigos, mais uma agradecimento ao professor Silvio Capana, professor, sempre disponível para nós aqui. Patrimônio histórico-cultural do direito imobiliário. Doutora Rita Cortez não pôde retornar, agradeço ela também, ela tem presidido aqui o IAB de uma maneira genial, expandindo aqui os nossos horizontes, dado espaço para a Comissão de Direito Imobiliário, dado espaço para as parcerias da Comissão de Direito Imobiliário. Quanto mais espaço a gente pega. Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado o nosso evento. Obrigado, boa tarde.